Olá a todas e a todos, eu sou o Ari e hoje vou percorrer um pouco da disciplina História da Educação, coordenada pelo professor Dr. Rubens Lacerda Sá, durante o primeiro semestre de 2026. Para isso eu escolhi um itinerário um pouco distinto da unidade curricular para que eu pudesse cobrir alguns tópicos que talvez tenham ficado um pouco anuviados ou que mereçam alguma aglutinação temática. Então, por primeiro, eu gostaria de ressaltar o quanto a educação iniciou como uma lacuna e ela permanece como uma lacuna. Então, as diversas tentativas de dizer o que é educação, de conceituar o que é educação, elas quase sempre são fracassadas, porque nós temos ou uma educação instrutiva, que ela vai chegar para dar um conteúdo, para ensinar uma habilidade, então de maneira muito clara, transmitir um saber fazer, ou ela vai ser formativa ou conformativa, então ela vai servir a um sistema social e ao que se espera daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele grupo, e teremos sim correntes inteiras que vão dizer que a educação ela é formativa, ela é conformativa e ela atende a princípios sociais. E logo a seguir temos uma problemática que é, se eu não sei o que é educação, eu não consigo situá-la como uma política pública, efetivamente, como um campo de estudos, efetivamente, ou como qualquer outra baliza possível. Então, história da educação, história do quê? História do pensamento da educação, história do conceito da educação, ou uma história, aí eu vou me permitir aqui repetir, uma história da história do que se teve por educação. Isso é muito importante de se ter. Então, quando nós vamos desenhar uma disciplina, quando eu vou desenhar um curso, quando eu vou passar isso para frente, seja como um tomador de decisão, seja como um professor, seja como um diretor, qualquer pessoa envolvida, eu tenho que ter muito claro qual é o conceito, seja ele mais errático ou não. E por isso que eu adotarei algumas posturas conceituais aqui, ou algumas realmente no plural, para que a gente consiga percorrer com alguma precisão como tem sido e como foi a educação nos últimos milênios, vamos dizer assim. Então, a primeira questão que eu levanto é, na pré-história, havia uma educação? Pelo conceito mais coerente, sim, havia transmissão de saber, havia transmissão do saber fazer. Se havia a transmissão do saber fazer, então vamos pegar um exemplo muito objetivo, muito bobo, que é a arte rupestre. A arte rupestre, ela segue uma forma a partir de determinado tempo. A fundição do metal, o uso do metal na agricultura, a idade do bronze, todos eles acabam seguindo um formato. Não há uma dissidência de formato absoluta documentada. Então a gente pode dizer sim que há uma educação pré-histórica. E isso nos leva a depor a favor de uma educação que é uma transmissão de saberes com finalidade social. Adentrando a antiguidade, então se a gente for falar do povo de Israel, Am Israel, a educação ela tinha um propósito muito específico também, que era o de formar pessoas críticas, alfabetizadas e letradas para que conhecessem a lei, a Torá em hebraico, e pudessem assim ser Bnei Noim, ou seja, o justo. Esse era o objetivo da educação mosaica, né? Um termo muito horrível utilizado por alguns estudiosos, porque a educação ela não foi proposta por Moisés. Ela aconteceu entre o povo hebreu. E essa é uma dimensão muito interessante de se analisar, não só na antiguidade, mas também na atualidade. Eu vou retomar isso mais a seguir. Porque a gente tende a capitanear processos de educação.
Então, o processo de educação hebraico que se desenvolveu ao longo de muitos e muitos anos, que passou séculos, era a educação mosaica, a educação de Moisés. Não, não era. Moisés foi um dos líderes. Mas Miriam também fez o seu papel, Arão também fez o seu papel, mas o povo aceitou e o povo adentrou aquele processo. Então a educação, por definição, ela é social e ela depende da aceitação de um povo, seja por sujeição ou seja por competência crítica. Então, quando vamos para a China, por exemplo, a educação oriental, Confúcio, e há muitas críticas, ele instrumentalizou o sistema de avaliação, tornou sim o Oriente Distante mais letrado, mais capaz de viver naquela sociedade, mas havia sistemas muito rígidos de avaliação. Eu devo dizer que as pessoas elas se sujeitaram também. As pequenas revoltas durante Confúcio e seus sucessores, elas não necessitaram nem de supressão. A própria sociedade a suprimia. Então, quando a gente fala que o Oriente ainda bebe da educação de Confúcio, é porque ela era boa. Criticamente, ela era boa. Ela trazia valores como leveza, honestidade, constância, estudo, necessidade de imersão. E de antemão ela trazia, você precisa ser avaliado por uma métrica muito rigorosa. E isso funcionava e ainda funciona em sociedades como a japonesa e a chinesa, em que o acesso aos níveis superiores de educação, sim, eu vou utilizar o termo superiores, embora alguns decoloniais eles prefiram não utilizar, não acredito que o uso de palavras ele molde de fato a realidade, então aqui estou indo contra a hipótese de Sapir-Whorf da linguística. Então a gente pode utilizar superiores porque eles são de fato superiores socialmente, a sociedade os considera assim. Precisa ter uma competência basal mais do que a média, mais do que média. E isso nos leva também à disputa grega. Estamos ainda na antiguidade. A disputa grega, entre principalmente Aristóteles e Platão, ela se dá no nível primário da educação e no nível secundário da sociedade, quem deveria governar. Então, para Platão, o governo é do bom ou dos bons. E esses bons se definem em graus de preparação. De novo, transmissão de saberes. Se o saber foi para ele transmitido, independente de questões políticas e sociais e econômicas, ele é capaz de governar. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, a democracia ela é um caminho. E essa democracia ela é a do povo. Que povo? O povo que era considerado gente. Então aqui não entraremos num debate sociológico, nem num debate econômico de dinheiro, poder, classe social, poder, gênero, poder. Esses três que eu elenquei foi justamente para dissociar a ideia de um condutor, de alguém que é principal numa corrente, de que a educação antiga ela era de alguma forma atroz e, portanto, devemos abandoná-la. E terceiro, que havia uma educação antes da educação tida como antiga, que os estudiosos pouco se debruçam sobre elas. Então, se eu posso datar uma pintura rupestre de X antes da Era Comum, eu consigo estabelecer talvez uma forma, então um campo de estudo pouco explorado. Porque ao que me consta, ao que me parece, ao que o processo indica, a educação tem sido fruto de muita militância e de pouca intervenção cognitiva. Seja porque a cognição ela vai permitir o homem ser homem e vai também permitir com que ele se adeque à sociedade antes que haja uma revolução. Então, se não houve ainda uma revolução, é necessário alguma adequação para o bem viver. Isso sou eu trazendo. Esses são meus comentários. Então, tá tudo entremeado. Obras de história da educação,
assim como outras leituras possíveis. Então a gente passa por um outro sistema econômico. Eu saio da antiguidade, eu saio de sistemas econômicos totalmente diferentes e eu vou para o medievo. O que o medievo tinha como base econômica? O feudalismo, o feudo. Então, dentro de microespaços essencialmente agrários, eu tinha um senhor e eu tinha um vassalo. Eu tinha uma sociedade majoritariamente camponesa e eu tinha o clero que estava ali onipresente. Essa configuração social me leva muito a falar primeiro da educação confessional, que acontecia no seio da Igreja Católica. Então, os monges copistas, as pessoas que sabiam ler e escrever, eram alfabetizadas e eram letradas muitas vezes para fazer exegeses, homilias, elas vinham de uma educação que o clero educava o futuro clero, ou o já clero, antes da ordenação ou depois da ordenação. E isso fazia com que aquela elite católica fosse também a elite intelectual. Tivesse o poder de ler, legislar. A gente tem que lembrar das bulas papais. Então, essa educação durante o medievo, em primeiro momento, né, a gente tem que também situar que o medievo ele acontece na Europa Central. Às vezes parece que é o mundo, né? O mundo está no medievo. Não, o Japão viveu no feudalismo até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho que falar também dessa assincronia de tempos. Quando a gente está falando então da Europa Central, clero, nobreza. Eu estou falando de uma transmissão que acontece através do clero, através da educação confessional. Logo a seguir, nós temos acontecendo ali, muito próximo, no sul da Europa, na Península Ibérica, na região da Andaluzia, na Península Ibérica como um todo, a invasão árabe. Então, quando estamos na transição para a Baixa Idade Média, nós temos a invasão árabe e, junto com eles, o processo de educação árabe. E aqui eu vou levantar algumas figuras. Não vou adentrar no mérito delas, porque eu acho que a historiografia ela deve ficar para os historiadores. O educador, no geral, o profissional de letras, de linguagem, ele bebe, ele critica e ele produz, mas ele não está ali querendo saber pormenores da história de Averroes ou por que os árabes invadiram a Península Ibérica, mas eles levam tanto uma educação artística com os arabescos, com as mudanças de igreja para mesquitas, quanto uma educação e um letramento. Então se deve muito o desenvolvimento da língua portuguesa, o desenvolvimento do espanhol, à presença árabe. E não só a presença árabe, como a presença judaica também. Então havia ali, nas diásporas judaicas que ocorreram através dos milênios, uma presença alta dentro da Península Ibérica, mais ao sul, na região que a gente chama de Andaluzia. Então aquilo que a gente falou lá atrás da educação hebraica, ler para compreender a lei, para ser justo, se torna também uma prática dentro da Península Ibérica. Então, fora do feudalismo tradicional, nós temos educação árabe, educação judaica coexistindo. Então, resquícios do Império Romano se juntando com demais elementos dos povos invasores ou dos povos que ali estavam, sem causar nenhum enfrentamento. Tanto que alguns historiadores vão dizer que foi uma invasão pacífica, ainda que isso seja uma contradição de termos, né? Se eu invado, eu estou invadindo, indo contra a vontade de alguém. Mas para entender que não foi uma invasão como a visigótica, por exemplo, que foi mais brutal. Então, o feudalismo ele se situa em processos concentrados de
de ensino e de aprendizagem, em cópia, que a gente vai falar da cópia um pouco mais adiante, e processos mais humanos e artísticos. Então, essa transição de um processo artístico mais humano e concentrado também, coexistindo na Europa, como se a Europa fosse o centro do mundo, tem essa transição para a educação moderna. E a educação moderna aqui eu vou assinalar quase que totalmente com a educação positivista. Então, uma educação que ela é muito fundada no que é considerado como ciência positivista. Então, uma ciência que ela é falseável, que ela pode ser totalmente imbuída de um método, e isso vai ser levado para a educação. Então, essa educação, ela tem que funcionar aqui e ela tem que funcionar ali. Essa transmissão de saberes, ela é científica, ela é metodológica. E isso a gente vê principalmente em alguns escritos de Weber, Augusto Comte e outros sociólogos da época. Então, essa educação moderna, ela bebe muito de uma Europa em ebulição com a Revolução Industrial. Eu preciso de mão de obra e que essa mão de obra saiba aquele fazer de ofício específico. Para isso, a educação ela se torna completamente instrutiva. Porque pertencer à sociedade é gozar da instrução. Isso permite um bem viver. Voltamos àquele conceito inicial de educação. Então, a modernidade, ela vai começar a deslocar um pouco o eixo das elites para os operários. Esses operários, ainda que informalmente, eles vão ter um processo de educação. Às vezes a gente foca muito numa educação formal, né? A educação que acontece dentro da escola, num caderno bonitinho, que eu tenho lá o professor doutor, que vai passar o conhecimento. Mas as pessoas também se educam. E isso é muito importante. E essa educação, por vezes, ela é instrucional e mais para frente ela vai ser bastante humanizadora. A gente tem, na transição entre o que é moderno e o que é contemporâneo, é uma linha muito tênue de quando e como acontece isso, também uma mudança de paradigmas, porque a sociedade de classes, ela começa a ser uma realidade muito palpável. Então, depois de Marx, por exemplo, nós começamos a pensar numa sociedade que ela se agrupa em classes sociais, e essas classes, elas são dialógicas entre si. Então, eu tenho o explorado e o explorador. Há até um antagonismo, há até uma luta de classes iminente. E por isso os processos de educação também vão ser difusos. E isso é muito percebido na sociedade do século XIX e do século XX. Porque eu começo a discutir o direito à educação, tanto a educação instrucional, como a uma educação que liberte aquele operário do jugo. Quando eu falo em libertar alguém do jugo, eu não estou falando mais de uma educação do saber fazer, mas do saber ser. Então a competência do ser, ela vai se tornando muito central. E aí a gente tem Maria Montessori, que vai trazer a libertação desde a criança. Essa criança ela vai ter o seu nível de saber respeitado, ela vai ter o seu tempo individual respeitado e ela vai ser levada a níveis superiores do saber fazer, junto ao autoconhecimento, junto a uma exploração do micromeio em que ela está inserida. A gente tem Rudolf Steiner, com o movimento da antroposofia, que vai desaguar depois nas escolas Waldorf, em que
Não, aprender a ler e escrever não é o mais importante. Temos que aprender a ser na terra, a plantar e a colher, a cozinhar, a falar uma segunda língua, a me comunicar, a me expressar em linguagens artísticas diferentes. Então aqui citei 2 movimentos que eles ainda existem. Temos Paulo Freire com a necessidade de uma educação libertadora do oprimido, então ele vai dialogar um pouco mais com Marx. Não vou entrar nessa seara entre Paulo Freire e Marx, mas Paulo Freire ele vai destacar que há um oprimido e é necessário levar a educação a ele. Essa educação tem a ver com a leitura de mundo e com o processo de saber fazer. Se eu aglutinar ambos, eu consigo livrar alguém do jugo ou reduzir o jugo dele. Então, já estamos com 3 correntes. Junto com o projeto do até então, o ex-governador Brizola, eu tenho o desenvolvimento dos CIEPs, de escolas onde a criança em tempo integral ela vai sendo levada a viver a comunidade. Comunidade é um termo muito importante. Também os projetos políticos pedagógicos dessa época, eles passam a considerar a escola como uma potência política comunitária. Então aqui eu já mudo um pouco a definição. A escola ela tem o ensinar saber fazer e ela tem o cooperar no ser na comunidade. Não é um ser em qualquer lugar, é um ser na comunidade. Então identificar o indivíduo como pertencente ao seu grupo social, aos seus grupos sociais e também à comunidade onde ele vive. Todo esse desenvolvimento, aqui estou omitindo uma série de movimentos que aconteceram, eles vão levar para o que é mais interessante, o porquê que a gente discute história da educação, que é compreender a atualidade. Então, esse ensinar saber fazer, a gente vai ver, principalmente ali nos anos 90 em diante, em cursinhos preparatórios para o vestibular. Então, eu venho de uma classe média alta. Qual que é o meu objetivo? Adentrar uma faculdade de excelência. Hoje no Brasil, com exceção das PUCs e Mackenzie, a gente tem as universidades públicas. Então é passar num vestibular muito concorrido. Como que eu passo num vestibular muito concorrido? Sabendo mais matemática que o meu concorrente. Sabendo mais geografia que o meu concorrente. Então a escola, ela assume sim, as escolas de elite, caras, elas assumem sim um local de transmissão do conhecimento. Porque o aprender ser, ele está dentro da família. Uma família que tem dinheiro e tem tempo e consegue ter outras atividades para educação informal ou extraescolar. Eu prefiro extraescolar do que informal, porque às vezes ela é formal, ela só é fora da escola. De um lado, eu tenho essas escolas que elas crescem até hoje, elas crescem hoje com bilinguismo, então são escolas que hoje elas conseguem se diferenciar em 2 grandes segmentos, que é o saber fazer puro, poliedro, coque e sistemas de ensino muito estanques, o Etapa, que eu não estou certo se ele existe mais ainda, mas FTD, em que o aluno vai ter um sistema apostilado, ele vai ser levado a fazer contas complexas, a fazer simulados, provas, e eu tenho a outra vertente, que ela tem também o saber fazer, mas ela tem o ser. Então esse aluno vai aprender inglês, desde muito pequeno, ele vai se tornar bilíngue, e às vezes ele vai aprender inglês, espanhol, às vezes ele vai aprender alemão, como no caso da Escola Porto Seguro. Ele vai ter muitas aulas de arte, música, mas ele também vai ter um sistema apostilado para seguir. E esses alunos, eles acabam, como eu falei, lá na pintura rupestre, mantendo esse saber fazer. Ele vai entrar em engenharia na UFRJ, ele vai entrar em medicina na USP, e ele vai conseguir concretizar o seu projeto de vida. Outra palavra interessante também. Outras 3 palavras, né? Projeto de vida. Interessante também. O Estado, então entenda-se aqui, educação pública, ele começa ali timidamente em 2012 a discutir as escolas em tempo integral, que não eram as ETs, que só eram de tempo integral, então tempo estendido, mas o programa Ensino Integral no estado de São Paulo, que é onde estou, então é de onde vou falar,
porque havia a necessidade de também se ampliar a educação pública, ou seja, para os mais pobres, como espaços de tutoria, onde a articulação entre um professor tutor, família e aluno tutorado, ou tutorando, como alguns preferem dizer, e não muda absolutamente nada eu falar entre tutorado e tutorando se a minha prática ela é violenta. Ter liderança, projeto de vida, disciplinas eletivas, ampliar a carga horária de arte, matemática, das disciplinas no geral, ter acesso à alimentação, então café da manhã, almoço e normalmente um lanche ali na saída, uma bolacha na saída, e isso foi e é ainda um grande divisor de águas na educação paulista, mas, como todo o processo que a gente viu, ele tem uma ideologia por detrás, todos os cursos têm. E essa ideologia ela tem se tornado em 2025 e 2026 muito mais clara, que é precisamos produzir indicadores. Então não importa mais se meu aluno é ou não, ele tem que saber fazer. Mas como que eu vou pegar um aluno que está há décadas num sucateamento, como Darcy Ribeiro trazia o sucateamento da educação como projeto, e eu vou querer que ele faça uma prova paulista, que ele faça um Saresp, que ele faça um Saeb, e ele se saia bem, sendo que ele não faz prova, ou se faz, essa prova ela é decorativa, porque existe a progressão continuada, e a escola assumiu um papel assistencialista. Então hoje a educação ela é uma completa torre de Babel dentro da educação pública. Porque a educação privada ela tem objetivos muito claros. Te fazer passar numa universidade boa de alta concorrência. E a educação pública, além daquele papel que ela realiza no dia a dia, qual que é o objetivo teleológico dela? Não sei, porque eu não sei nem o que é educação. Então a gente vê que o problema também está nas licenciaturas. Formamos professores inócuos que se veem com um papel assistencialista e que defendem algo mais humanizador, mas sem nenhuma inserção social. Então o que adianta eu ser humanizador se o meu aluno ele não vai ter acesso ao bem viver? Essa é a pergunta que fica para mim, que provavelmente não vai ser respondida aí nos próximos 10, 15 anos. E a história da educação também. Aqui ela serve para simplesmente historiografar, para simplesmente dizer que foi capitaneado por alguém, algum movimento, para dizer que práticas naquele momento que adequavam à sociedade eram ruins, violentas e a gente tem que ser decolonial? Acho eu, pessoalmente, que não. E há uma tendência de estudiosos a dizerem também que não. A educação ela tem que ter uma base cognitiva, a educação ela tem que ter sim uma base em direitos humanos, em ser, em ensinar a ser, mas ela deve permitir que o aluno tenha instrumentos e o direito de estar onde ele quiser estar. Então eu não posso chegar para um aluno meu da escola pública e negar para ele o direito de estar em engenharia mecânica na UFRJ, na Poli USP. Então os PPPs, eles devem fazer isso. Então, como resumo dessa disciplina, fiz meus comentários ao longo do vídeo, trouxe algumas correntes, as agrupei em alguns lugares comuns para que ficasse de mais fácil de gestão para mim e para quem ouve. E as perguntas, acredito que elas norteiem futuras práticas docentes e práticas docentes atuais também, em como fazer e o que fazer. É isso, fico sempre à disposição.